O Nintendo Switch 2 é tão bom quanto parece ou tão ruim quanto estão falando? Comparado com o Nintendo Switch 1, muita gente está decepcionada com as coisas que estão aparecendo aos poucos aí e com as críticas que de certa forma tem uma certa relevância e até que faz sentido. Fala galera, beleza? Eu sou. Depois nesse vídeo vou dar minha opinião sobre esse borbulhinho que tá rolando sobre o Nintendo Switch 2. Tá tão ruim assim, de fato? A Nintendo nem lançou o console, já sendo praticamente tão criticada quanto foi na época do Wii U? Como assim, gente? No último dia 2 agora de abril rolou a Nintendo Direct dedicada a falar mais do Nintendo Switch 2. Ela começou maravilhosa e terminou maravilhosamente. É verdade. Não foi anunciado o preço durante a Direct. Até então, aquele primeiro momento onde tudo foi mostrado estava lindamente, tudo perfeito, só rosas assim, só flores, tudo coisa mais maravilhosa do mundo. Entretanto, eles atualizaram logo em seguida no final da live o preço. E aí que a coisa começou a desandar um pouquinho, porque vem o preço do console com o bundle, vem o preço dos jogos e vem o preço dos acessórios. E aí sim a galera começou a se doer. De fato, realmente os preços são exorbitantes e aquilo lá pegou feio ali no calo de todo mundo e a galera não gostou, e eu confesso que de fato eu também não gostei. Afinal de contas, a gente que já tem o Nintendo Switch há um bom tempo, tá a fim de trocar, até migrar, ou até mesmo você que tem há pouco tempo ou não tem, pensou em migrar para o Switch 2. Afinal, os jogos de Switch são muito interessantes. Para quem gosta de jogos da Nintendo, ele tem aquela característica, aquele interesse que faz prender nos jogos exclusivos deles. E agora com os anúncios do Switch 2 trazendo diversos jogos third party, o negócio ficou sensacional. Tá muito bom e parece que é bem promissor agora pro futuro da Nintendo. O Switch 2 tá caro pra caramba e vai chegar bem mais caro no Brasil, mas que tal você concorrer a um pagando apenas R$2,50 o número? É isso mesmo, tá rolando uma ação aqui pro canal, onde o primeiro lugar vai poder levar um Nintendo Switch 2, ou se não quiser, ainda dá pra escolher entre um PS5 Pro, um iPhone 16 ou 5.000 no Pix. E o segundo lugar ainda pode concorrer a um Switch OLED, um Xbox Series S ou 2.000 no Pix. Então tá esperando o quê? Essa é a sua oportunidade de levar todos esses prêmios pagando apenas R$2,50 o número. Sorteio assim que a gente vender todos os números e eu aviso nas redes sociais. E antes que você fale que eu simplesmente tô passando pano pra Nintendo, de forma alguma, gente. Eu não passo pano pra empresa nenhuma, piorou pra Nintendo. Eu sou um consumidor, assim como vocês, e eu tento postar conteúdo aqui no canal. Então eu não sou reconhecido por nenhuma marca, por empresa, piorou pela Nintendo. Tanto que vocês sabem o conteúdo que eu trago aqui no canal, se você já acompanha. Então, impossível ser um passador de pano pra Nintendo. Mas os fatos precisam ser ditos, né? Até então, como eu disse pra vocês, tudo apresentado na Nintendo Direct estava bem interessante, com exceção do preço apresentado pós-Direct, que tornou o videogame um tanto quanto desnecessário. Talvez algo ganancioso por parte da Nintendo. Talvez a Nintendo tenha crescido os olhos demais, achando que como o Switch 1 vendeu demais, o Switch 2 não teria erro. Afinal, eles seguiram a mesma fórmula, só deixaram mais potente e trouxeram novos recursos, como por exemplo a câmera, que já vai servir como se fosse algo do Kinect, o modo chat de conversa, compartilhamento de tela, o Game Share e as demais funções, que são algo que a gente não tinha no Switch 1, que pode implementar de certa forma algo no Switch 2. Então por que daria errado, né? Eles simplesmente trazendo um console ali que praticamente segue toda a linha do 1, só que tem melhorias. Onde eles poderiam errar aí? E o erro tá justamente no preço. Vai me dizer que se eles anunciassem o Switch 2 por $350, por exemplo, você acharia ruim? Não. Os jogos a 60, 70 dólares, você acharia ruim? É claro. Se bem que o Donkey Kong vai custar 70 dólares, né? Mas em um cenário onde os jogos custassem 60, 50 dólares ali, isso tô falando dos exclusivos da Nintendo, você acharia ruim? É claro. E se tivesse uma conversão aqui pro Brasil, a Nintendo localizasse os preços? Nintendo Switch 2 chegando a 3.500, 4.000 no Brasil, acho que 4.000 talvez seja o mínimo que vai chegar aqui. Ou os jogos chegando a 250, 300 reais de novo aqui no Brasil, ou de repente, sei lá, sonhando um pouquinho demais assim. Tá, brincadeira essa parte aqui, eu sei que foi bem engraçado da minha parte, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas, voltando nessa parte, se o Nintendo Switch 2 chegasse a 400 dólares aqui, estaria caro pra você? Sim ou com certeza? Com certeza, né? Visto dessa palhaçada toda que tá rolando aí com o tarifaço que tá acontecendo, com os impostos aplicados a mais aí nas importações que vão para os Estados Unidos, depois vem para cá e aí aumenta mais e mais, mais e mais e mais o preço. Justamente por quê? Porque o Nintendo Switch não é produzido aqui e nem nos Estados Unidos. Ele é produzido no Vietnã, depois importado para os Estados Unidos, depois é trazido para cá. Então é imposto em cima de imposto, em cima de tarifa, em cima de tarifa. E aí o negócio fica caro pra gente aqui mesmo. Afinal, a gente vive no país que mais tem cobrança de impostos.
Mas sem entrar em politicagem aqui nos comentários, vamos debater essa questão referente à Nintendo. Diga pra mim nos comentários sinceramente, vai, sem puxar sardinha, sem querer criticar, ou sem falar porque você tá com raiva da Nintendo. Você compraria o Nintendo Switch se de fato ele tivesse $350 ou $300? Se os jogos chegassem a 50, 60 dólares, você compraria? Vamos supor que o preço atual do Switch OLED, isso aqui não é OLED, mas serve de exemplo, o preço atual do Switch OLED baixasse e o preço do OLED passasse a ser o preço do Switch 2. Você compraria ou você continuaria achando ruim e criticando a Nintendo? A gente tem que entender que existem dois lados da moeda. Aquele lado aonde eu não vou comprar, mas eu vou criticar do mesmo jeito, e aquele lado que você vai criticar com razão, porque a Nintendo realmente está crescendo os olhos e está sendo bem gananciosa. Então a gente tem os preços atuais ali, vendidos fora, anunciados pelo menos, por $499 com o jogo do Mario Kart e $449 sem o jogo. Lembrando que esses preços podem ser alterados até a data de lançamento, afinal, com esse tarifaço aí, os preços vão sofrer alteração, porque é mais imposto, então a Nintendo não vai conseguir segurar aquela carga por muito tempo. Talvez os estoques que já foram importados para lá saiam no preço que eles anunciaram, mas depois disso pode sim haver um reajuste. Agora, referente aos acessórios, você teria coragem de pagar ali cerca de $80 ou $90 entre os Joy-Cons ou o Pro Controller 2? Ou $50 na câmera? Esses são preços sugestíveis para vocês na nossa realidade atual. Mas calma, que eu não tô dizendo que a Nintendo tá certa nessa história. Eu só tô dizendo que em muitos dos casos a galera simplesmente vai criticar de qualquer maneira. Indiferente se o valor do Switch 2 chegasse ao valor mais baixo, ia ser criticado do mesmo jeito. Afinal, se não houver crítica na internet, não tá certo, tem alguma coisa errada aí. E sem crítica não há movimentação, não há engajamento, não há interação. Então sim, critiquem à vontade, vocês têm que falar, senão a Nintendo não vai melhorar nada. Se não fosse a galera criticando os jogos não virem traduzidos, ou essa localização pra cá em algumas coisas do gênero durante os últimos anos, a Nintendo não teria voltado pra cá, não teria localizado certos jogos, e nem teria anunciado agora que finalmente depois de 7 anos o Breath of the Wild vai receber legendas em português. Tudo bem que aí existe um certo interesse para revender esse jogo no Switch 2 para os consumidores que já tem ele no Switch 1. Mas eles poderiam simplesmente só não localizar e já era, e é isso daí. Ah, mas além dos preços também tem a questão da falta de inovação. Eles inovaram com alguns recursos, mas eles ainda colocaram SD card aqui pra gente poder expandir. E não foi só o SD card normal que a gente já tem no Switch atual não, gente. Simplesmente eles inventaram um modo e colocaram um SD card Express, que hoje custa uma fortuna. Então, além de você pagar caro no Nintendo Switch, você vai pagar caro na expansão se você precisar. Tudo bem que o console conta com 256 GB de armazenamento, mas para quem já tem bastante jogo de Switch 1 e ainda pretende comprar os jogos aí de Switch 2, principalmente os third party, esse espaço vai acabar rapidinho. Aí vai ter aquele defensor lá que vai falar, instala um jogo por vez e vai jogando. Mas ninguém faz isso, isso é a realidade. Ninguém faz isso. A galera vai pegar, principalmente vai colocar os jogos lá e vai deixar lá. Afinal, você não vai ficar jogando um jogo só, né? Vai jogar, enjoou, você vai jogar outro jogo. E é assim que vai acontecendo. E para resolver esse problema, eles simplesmente poderiam só ter colocado um slot SSD NVMe M2 ali, semelhante que a gente tem no Steam Deck, no ROG Ally. Ah, mas isso ia matar a espessura do console, ele ia ficar mais extenso, não ia ficar fininho assim que nem a gente tem no Switch ou no Switch 2. E daí, gente, isso é um mero detalhe. Vocês preferem que o console tenha acessibilidade, custo-benefício para você fazer um upgrade? Ou você prefere que o console continue fino que nem é o Switch 1 e o Switch 2 agora? Porém, você vai pagar, sei lá, 600, R$1.000, R$2.000 e um cartão micro SD Express. Você tem que colocar numa balança até onde compensa antes de você defender a empresa. Então, alguns pontos a Nintendo vacilou legal, principalmente em não colocar Hall Effect nos Joy-Cons novos nem no Pro Controller. Então ela poderia ter sanado esse problema, mas não, ela preferiu manter os analógicos no mesmo estilo para dar problema novamente, e quando eles forem vendidos oficialmente no Brasil, você tem que ficar toda hora mandando, de repente para Deal4B de novo, para eles fazerem a troca. Isso quando estiver sendo vendido oficialmente no Brasil. Caso contrário, você vai ter que arcar com prejuízo. Mas diz aí pra mim nos comentários, tirando essa questão do preço super inflacionado do Nintendo Switch lá fora, podendo chegar aqui muito mais caro, mais do que 10 vezes do valor anunciado lá fora, e o preço dos jogos que tá girando na casa dos 70, 80 dólares, os acessórios caros, o que você acha do Nintendo Switch 2? Tirando o preço, o console é bom ou é ruim justamente só por conta do preço dele e por causa disso ele vai flopar?